Olá, olá, minha gente, tudo bem com vocês? Professor Pietro aqui então para mais uma unidade da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação 2. Agora falando da quarta unidade do livro de vocês, onde a gente entra com as estruturas de dados mais complexas aí. A gente viu até o presente momento as variáveis simples, aquelas variáveis que armazenavam apenas um dado por vez. Então, se a gente precisasse armazenar mais de um dado no nosso programa, a gente tinha que criar mais variáveis para cada um desses dados. Essa era a ideia até então. Mas agora, falando de vetores, vamos entender melhor como que é possível guardar mais dados em um único local com o mesmo nome. É bem legal. Vamos lá. Então, vamos ao slide. Olha só. É sabido que a gente tem aqui a questão das estruturas de dados homogêneas. Por que estrutura de dados homogêneas? Porque são aquelas estruturas que permitem que a gente armazene informações do mesmo tipo. Então, homo, né, do prefixo de homogeneidade aí, significa o mesmo, significa igual, beleza? Então agora a gente vai começar a diferenciar aquelas variáveis simples que nós tínhamos, onde a gente podia armazenar apenas um dado por vez, ou a gente armazena ou a gente sobrescreve aquele dado lá, em uma variável simples, um dado por vez. Agora, quando a gente tem todo um agregado homogêneo, uma variável mais, digamos assim, permissível, uma variável maior, a gente consegue armazenar vários dados por vez. Então, saindo das variáveis simples para cair aqui em estruturas de dados que a gente chama de ou unidimensionais, no caso do vetor. Por que unidimensional? Olha só, imagine um vetor aqui. Já vou desenhar um vetor para você entender como é que ele funciona. Aqui no seu canto inferior direito, você tem uma variável simples. Você consegue armazenar um dado por vez naquela variável. No vetor, você tem todo um vetor grande. Você tem como se fosse uma espécie de prateleira, onde em cada posição do vetor, você consegue armazenar um dado diferente. Olha só que legal. E esses dados diferentes, eu quero dizer no sentido de que um dado é distinto do outro. Mas nesse caso, são dados homogêneos, do mesmo tipo. Beleza? Por que unidimensionais? Porque a gente pode navegar em uma dimensão aqui nos vetores. Ou eu vou para a esquerda, ou eu vou para a direita, na hora de acessar esses elementos do vetor. Por isso, unidimensional. Temos uma dimensão no vetor, beleza? Agora, não é só vetor que a gente tem também as matrizes, que nesse caso são multidimensionais. Vamos desenhar uma matriz aqui então. Olha só, a matriz, no caso de uma matriz bidimensional, a gente pode ter matrizes multidimensionais, que não são só duas dimensões, mas nesse caso, uma matriz de duas dimensões, onde a gente tem linhas e a gente tem também as colunas. Então, olha só, eu consigo navegar tanto para cima ou para baixo, quanto da esquerda para a direita. Olha só, são duas dimensões nesse caso aqui. A gente poderia ter até matrizes tridimensionais, quadrimensionais. Imagina uma matriz aqui, ó, tridimensional. Vamos desenhar para vocês. Professor mestre de desenho também, vocês estão achando o quê? Olha só. Então, se a gente vai ter uma matriz de múltiplas dimensões, a gente vai conseguir navegar agora, olha só, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ou de frente para trás, de trás para frente, na profundidade. Olha só, 1, 2, 3 dimensões. E aí já fica mais difícil de imaginar um agregado, digamos aí, homogêneo de dados, que tenha mais de 3 dimensões. Mas acreditem vocês, existe isso em aplicações, por exemplo, da ciência, lá da física quântica, etc. Bom, vamos lá então. A gente já disse para vocês que a gente está acostumado a armazenar dados isolados, mas é mais comum manipular conjuntos de valores em vez de dados isolados. Por exemplo, quando você tem uma turma de escola onde você tem que armazenar várias notas de alunos, são várias notas para vários alunos, não só de um aluno só. Os preços de produtos, são vários preços, são vários produtos, listas de nomes. Então não adianta a gente querer pensar que as aplicações do mundo real, elas trabalham com dados isolados. Isso não é verdade. Na grande maioria das vezes, nós temos um conjunto de dados, beleza? E para manipular então esse conjunto de dados, a primeira estrutura de dados que a gente vai ver é o vetor, beleza? E aí fica essa analogia para você entender bem o que é um vetor. Pensando aqui no mundo real, o vetor seria como um trem, onde cada posição do vetor é como se fosse um vagãozinho. Ou imagina um prédio onde você só tem um apartamento por andar. Para você acessar o apartamento daquele andar, você precisa saber justamente o número do andar, não é isso? Então, maravilha, esse é o vetor, beleza?
Vetores também são conhecidos como arrays, arranjos, agregados homogêneos unidimensionais. Então, se você ver todas essas palavras aqui, você pode automaticamente associar a vetor. Quer dizer, então, que na literatura, se você for estudar por outros livros, por outros materiais, você pode encontrar essa nomenclatura também, beleza? Eu diria para vocês que um vetor, eles são matrizes de uma única linha, ou uma única coluna. É mais ou menos essa a brincadeira, beleza? Pensando aqui nos vetores, olha só. Os vetores, eles são declarados de maneira similar a uma variável comum. Porém, a gente tem que dizer qual que é o tamanho do vetor. No caso da linguagem C, nós temos vetores de tamanho n, onde n é um número inteiro arbitrário. O vetor pode ter 2, 3, 10, 15, 100, enfim, 1000 posições. E em linguagem C, isso é importante, ó, em linguagem C, tá bom? O primeiro elemento do vetor, ele não fica na posição 1 do vetor. Não fica na posição 1, fica na posição 0. Olha que interessante. E o último elemento do vetor em linguagem C, ele fica na posição n-1, onde n é justamente o tamanho do vetor. Então vamos ver aqui, ó. Imagine um vetor com n igual a 5, ou seja, ele consegue armazenar 5 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, veja bem, analisando isso que eu disse aqui embaixo, olha só. Se o vetor, a primeira posição do vetor está no índice 0, então o primeiro elemento ali, o x, ó, ele estaria na posição 0. Depois vem a posição 1, 2, 3, e a última posição é a posição 4, olha só. Comparando com a nossa explicação ali embaixo. Se o vetor tem tamanho n, o último elemento ele está na posição n-1. Ora, 5 menos 1 não é exatamente 4? Então está aqui, ó, o último elemento estaria na posição 4, beleza? É isso aqui que a gente está vendo agora. Como que eu faço então, professor, para declarar um vetor? Beleza, então a sintaxe é mais ou menos essa, ó. Você vai dar um tipo, igual você dava um tipo para uma variável normalmente lá. Você vai dar um identificador para esse vetor, é o nome do vetor, assim como você daria um nome para uma variável. Até aqui, essas duas porções aqui, a gente está seguindo mais ou menos o que a gente fazia para variáveis simples. Agora, em vetores, a gente adiciona o tamanho do vetor entre os colchetes. Então, dentro dos colchetes, você coloca o tamanho do vetor, que é o n que eu acabei de falar para vocês no slide anterior, e fecha com ponto e vírgula. Então, vamos lá, olha só. O exemplo aqui embaixo. Eu criei um vetor de inteiros, cujo nome do vetor é A, e o tamanho do vetor aqui entre colchetes, ó, 10 posições, que vão então de 0 a 9, são 10 posições em linguagem C, beleza? Olha só, tem uma coisa importante aqui em vetores, que é a tal da lista de inicialização. Muitas vezes, quando você cria um vetor, ó, a gente criou um vetor aqui, mas um vetor, digamos assim, que entre aspas, ele está vazio, ele está com lixo de memória. Então, a gente não sabe o que tem dentro do vetor. Muitas vezes, então, a gente quer fazer o quê? A gente quer criar um vetor desse mesmo estilo aqui, mas já garantir que ele seja preenchido com valores. Por exemplo, como é esse caso aqui embaixo, ó. Então, como é que eu faria para criar um vetor com essa carinha aqui embaixo, ó? Um vetor que armazena dados, olha aqui, ó, dados inteiros, beleza? Um vetor de 3 posições, ó, que vai de 0 a 2, tá? E o vetor já vai ser declarado com valores dentro das suas posições. Como que eu faço isso? Então é através de uma lista de inicialização. Eu garanto que eu não tenho lixo de memória. Como que eu faço isso? Do mesmo jeito, eu dou um tipo, eu dou um nome, entre colchetes eu falo qual é o tamanho do vetor, e aí a lista de inicialização vem aqui, ó, eu coloco um igual de atribuição antes de fechar com ponto e vírgula, e aí eu abro chaves e fecho chaves, e dentro dessas chaves, ó, eu coloco cada um dos valores em cada uma das posições do vetor, separados por vírgula. Olha que interessante. Então, eu coloco o valor V1 na primeira posição, o valor V2 na segunda posição, e assim sucessivamente até o valor Vn na última posição. O exemplo que nós temos então, estou criando um vetor de inteiros chamado B, com 3 posições. E eu estou fazendo logo de início, ele sendo inicializado, ele recebendo o 15, o 66 e o 42 em cada uma das suas posições. Ó, o 15, pela ordem, o 15 vai para a posição 0, o 66 para a posição 1 e o 42 para a posição 2. Beleza? Aí eu fecho com ponto e vírgula lá. Quando eu declaro um vetor desse estilo, do jeitinho que eu... Imagine que eu declarei um vetor desse jeitinho mesmo. Olha, lá em memória, a gente teria algo parecido com isso. Belezinha? Muito bem. E como que eu faço então, professor? Tendo inicializado e declarado o vetor,
Como que eu faço para acessar os elementos de cada vetor desse? Então, olha só. Eu chamo pelo nome do vetor e aí eu especifico qual é o índice da posição que eu quero fazer o respectivo acesso. Olha só, temos 3 exemplos ali para vocês. O primeiro dos exemplos é justamente um printf. Quero imprimir o elemento inteiro que está dentro do vetor na posição 0, na primeira posição. Então, estou imprimindo o elemento da primeira posição. Olha só, B índice 0 entre colchetes ali. Essa é a ideia. No exemplo 2 aí, olha só, eu posso usar um índice de vetor como sendo uma variável. Então, imagine que eu quero acessar o elemento que está na posição 0. Mas aqui, ó, no exemplo 2. O elemento que está na posição 0. Então, I, nesse momento aqui, deveria estar valendo 0. Então, B índice 0 receberia I mais J, onde I e J são 2 variáveis. E, nesse caso, o mesmo I que está aqui dentro é o I que está aqui fora. Lembra-se que em linguagem C, se você declarar uma variável com um nome, ela vai ser a mesma variável por todo o programa. Então, eu posso usar o índice do vetor como sendo uma variável. Esse índice aqui, o I, ele pode, em um dado momento, valer 0, depois ele pode passar a valer 1, depois ele pode passar a valer 2, e assim sucessivamente. Para cada vez que eu mudo o valor de I, lá no nosso vetor, o que iria acontecer? Eu estaria primeiro na primeira posição, depois eu estaria olhando para a segunda, depois eu estaria olhando para a terceira, e assim sucessivamente. Como que eu faço para navegar entre as posições automaticamente usando uma variável, por exemplo, uma variável I? Eu uso, geralmente, uma estrutura de repetição do tipo for, ou um while da vida, e assim sucessivamente. Então, beleza? Para fazer uma atribuição a uma posição do vetor, eu posso fazer normalmente. Aqui embaixo, no exemplo 3, a gente tem a variável soma recebendo a própria soma, mais B índice I. De novo, eu estou acessando a posição do vetor com base em uma variável. Olha que legal. Então vamos lá, gente. Olha só. Escrever em linguagem C um código para declarar um vetor contendo as notas, vetor de tamanho 4, do tipo float. Olha o que eu posso fazer também. Eu não preciso declarar direto na hora de definir esse vetor. Eu não preciso declarar direto como um literal. Eu posso colocar ali uma constante. Então, o que eu fiz? Eu defini uma constante tan de tamanho 4. Ora, não é um tamanho 4 que o enunciado pedia? Então, beleza. E aí, olha só, eu criei meu vetor notas de float, ele sendo de um tamanho igual a tan. Mas quanto vale tan? Tan vale 4. Então, é a mesma coisa, isso aqui, isso aqui que a gente está vendo, seria a mesma coisa que escrever notas de tamanho 4. Beleza? É a mesmíssima coisa. Por que vale a pena criar uma constante na hora de trabalhar com vetores e declarar o tamanho do vetor e tal? Porque provavelmente, ao longo do seu código, você vai ter que fazer referência a esse tamanho do vetor em estruturas de repetição ou em outros vetores também. E aí o que você faz? Se o seu código mudar no futuro, você não tem que sair procurando aonde estava o tamanho do vetor no seu código. Você só muda a constante. No código fica tudo normal, escrito como constante, mas o valor, o tamanho do seu vetor, você muda lá na sua constante. Só recompila o código e aí pronto, você alterou todo o seu código sem ter que sair caçando lugarzinho por lugarzinho aonde você fazia referência ao vetor, beleza? E nesse caso, olha só, já inicializamos o vetor com 4 valores. É a nossa lista de inicialização. Então, na primeira posição vai ter o valor 5.5, na segunda 9.0, na terceira 8.3 e na última 6.4. O vetor em memória teria mais ou menos essa carinha aqui, essa configuração, beleza? Lembrando que, na verdade, aqui não são índices 1, 2, 3 e 4. São índices 0, 1, 2 e 3, porque estamos falando de linguagem C, beleza? Então, índice inicial, 0. Índice final, n menos 1. Quanto vale o n aqui no nosso caso? N vale 4. Tan menos 1, tan vale 4. 4 menos 1, a última posição é a terceira posição do vetor. Belezinha? Muito bem. Mais um exemplo. Não, é o mesmo exemplo ainda, olha só. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que os valores de 3 a 0, nesse caso aqui, são de fato as posições que se referem ao índice do vetor. E os valores 5, 5, 9, 0, 8, 3 e 6, 4 é o conteúdo do vetor em si. Maravilha? Muito bem. Vamos aqui agora entender a atribuição a uma posição de vetor. Olha, é muito simples.
para cada posição do vetor que eu quiser alterar, eu relaciono ali o índice dela e faço ela receber o valor que eu quero. Posso fazer isso hard-coded sem problema, tá? Mais um exemplo aqui, ó, atribuindo o valor de uma posição do vetor a uma variável. Então agora eu fiz o contrário. Em vez de fazer a posição do vetor recebendo um valor, eu estou fazendo um valor qualquer, uma variável qualquer, recebendo o conteúdo de uma posição do vetor. Nesse caso, nota 1 está recebendo notas índice 0. São duas variáveis distintas. Ó. Essa é uma variável simples, não é vetor. E já essa aqui, da direita, é o vetorzinho notas, nesse caso, sendo acessado na sua primeira posição. Erros muito comuns, gente. Agora presta atenção aqui. Ó. Erro comum em linguagem C na hora de manipular vetores. Olha o que eu fiz aqui. Ó. Eu declarei um vetor de tamanho tan igual a 4. Inicializei ele bonitinho com as 4 notas. Beleza? E aí, o que eu fiz? Ó, lá embaixo, na hora de começar a manipular o vetor, eu acessei notas índice 4. Mas, horas, veja bem, se o vetor tem 4 posições, o índice desse vetor vai variar de 0 até 3. Então, olha só, vou desenhar aqui o vetor de 4 posições. A primeira posição é 1, a 0, perdão, a segunda é 1, a terceira é 2 e a quarta é 3. Então, quando eu tento fazer isso aqui, ó, notas índice 4, olha só, estou caindo fora do vetor. Posição 4 nem existe nesse vetor aqui, ó, ele vai de 0 a 3. Então isso é um erro muito comum. Cuidado com isso. Detalhe, isso aqui não vai acusar erro de compilação, não é um erro sintático isso. É um erro semântico. A linguagem C permite que isso aqui seja compilado. O problema é que na hora de executar, você provavelmente vai ter um erro de execução, o seu programa vai travar e você não vai entender nada, beleza? Então toma muito cuidado, que é um erro muito difícil de pegar em tempo de compilação. Que mais? Olha só. Você declara um vetor, preenche ele todo bonitinho, mas aí na hora de tentar acessar o vetor, ó, você vem e chama pelo nome do vetor, mas aqui do ladinho você não coloca qual é o índice, ó. Certo? Então o correto seria algo como isso aqui, ó. printf, %d, blá blá blá, essa linha 4, o correto seria o que está na linha 6 aqui, lógico que excluindo nos comentários, né? Mas o correto seria um printf com esse formato aqui, onde a gente especifica qual é a posição do vetor que a gente quer. Ou a gente coloca direto o literal, que se refere ao índice do vetor, ou a gente coloca uma variável, como era o caso que a gente usou a variável i. A gente vai ver um exemplo já já sobre como usar variáveis na hora de acessar os elementos de um vetor. Então vamos a esse exemplo, olha só. Desenvolva um programa que peça para o professor informar as 4 notas bimestrais de um aluno. Então o professor vai informar 4 notas. Ora, são as 4 notas de um aluno. Se são as 4 notas de um aluno, eu vou fazer o quê? Eu vou criar logo um vetor de 4 posições para armazenar cada uma das notas. Então eu declaro as minhas bibliotecas, defino o main, bonitinho. E aí aqui é o meu vetor declaradinho, ó. Notas de 4 posições. Beleza? Poderia ter usado uma constante aqui para trabalhar com isso. Nesse caso eu não usei, para economizar espaço aqui, ficar mais legível para vocês, tá? E olha como que o programador pediu para o usuário inserir os dados. Então eu tenho aqui, ó, um printf e um scanf, um printf e um scanf, um printf e scanf, um printf e scanf para cada uma das notas. Ó, primeira nota, segunda nota, terceira nota, quarta nota. Perceba o seguinte, ó, digite a nota 1, lê a primeira nota. Digite a nota 2, lê a segunda nota. Digite a nota 3, lê a terceira nota. Digite a nota 4, lê a quarta nota. Tá certo isso aqui, vai funcionar, beleza. Mas não está muito bonito, não está muito elegante, não está muito eficiente. Percebam então que esse bloco de comandos scanf, printf, aliás, printf, scanf na ordem aí, ele está sendo meio que repetitivo. O que está sendo alterado de um bloco de comandos desse para outro é esse número aqui do printf e esse número aqui do scanf, ó. E perceba que esses números eles estão seguindo uma sequência numérica. Então, deixa eu limpar um pouco para ficar menos poluído. Então, aqui na primeira nota, olha só, quando eu peço a primeira, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta nota, perceba que eu tenho uma série numérica aqui que está indo de 1 até 4.
E aqui na hora de ler os valores, ó, eu leio a posição 0, depois da posição 1, depois da posição 2, depois da posição 3. Aqui, eu estou fazendo o acesso da posição 0 até a posição 3, pulando de 1 em 1. Então lembra da unidade 3? Olha só, vamos usar a unidade 3 a nosso favor aqui, ó, estrutura de repetição. Então aquele bloco de comandos ali totalmente feio, deselegante, ele pode ser substituído por essas linhas de código aqui das linhas 6 a 9. Ó. Então continuo declarando as bibliotecas, continuo definindo o meu main normalzinho, criei meu vetor notas com 4 posições, idêntico ao exemplo anterior, mas agora eu criei uma variávelzinha i a mais aqui. Ó. E essa variávelzinha i, ela vai começar em 0, enquanto ela for menor que 4, eu vou pulando de 1 em 1. E aí eu peço para o usuário, olha só, senhor usuário, digite a nota %d, onde %d vale i mais 1. E aí eu dou um scanf em notas índice i. Então como é que vai ficar a brincadeira aqui? Ó? Quando i valer 0, i mais 1 vai valer 1. E aqui vai ser notas índice 0. Isso aqui. Né? Então o que vai acontecer? Vai aparecer na tela para o usuário. Digite a nota U. E aí a gente lê notas índice 0. Ó, vou voltar ao slide. Não é justamente isso o que a gente está fazendo aqui nesse primeiro bloco? Então pronto, substituir já o primeiro bloco. Num segundo momento, quando essa estrutura de repetição fizer a primeira iteração com i valendo igual a 0, o i vai passar a valer 1. E aí 1 vai continuar sendo menor que 4. E aí o que vai acontecer? Ó? 1 mais 1 aqui, isso aqui passa a valer 2. E aqui o notas continua sendo i. Então, notas índice 1. E aí o usuário vê uma segunda mensagem na tela. Digite a nota 2. E aí a gente lê notas índice 1. Voltando o slide. Ó, agora a gente fez isso aqui. Então perceba que essa estrutura de repetição que vai das linhas 6 a 9, ela está bem redondinha para que o vetor seja navegável. Então como é que fica o teste de mesa? Olha só. O que vai aparecer para o usuário executando esse algoritmo aqui, ó, esse programa? Como é que vai ficar para o usuário? Ó, o usuário vai ver na tela aquela mensagem. Digite a nota 1. E aqui o índice é 0. O índice 0 vai ser acessado. E aí o usuário vai digitar qualquer valor lá. E aí vai aparecer para o usuário justamente lá na memória aquele valor que ele digitou. Depois, a gente pede para o usuário digitar a nota 2. E aqui, na verdade, é o índice 1, porque nós não estamos trabalhando com pseudocódigo, mas sim com linguagem C. E aí eu preencho aquela nota lá, de acordo com o que o usuário digitou. E assim sucessivamente, ó, vou passando em cada uma das posições do vetor, porque a estrutura de repetição for me permite fazer isso. Só corrigindo aqui, meus amigos e minhas amigas, na verdade, nosso vetor vai da posição 0 até a posição 3, porque ele tem tamanho igual a 4, beleza? Então é isso por enquanto. Falando de vetores, a gente tem que lembrar então que o vetor é uma estrutura linear, unidimensional, na qual a gente precisa de um índice para navegar entre as posições desse vetor, e aí a gente consegue armazenar vários dados em uma mesma variável. Beleza? A gente se encontra no próximo tópico aí. Até mais.